Bom, vamos fazer agora alguns exemplos para aplicar conceitos que a gente viu até então, conceitos que são importantes. Eu escolhi por fazer dois exemplos clássicos da geometria analítica, até porque as habilidades que a gente desenvolve nesses exemplos que eu vou passar vai ajudar vocês a resolver outros exercícios da lista, né? As habilidades vão ser utilizadas, reaproveitadas para desenvolver outros exercícios. Então, bora lá. O exemplo um diz o seguinte: mostre que o segmento que une os pontos médios de dois lados de um triângulo, então a gente está em questão um triângulo, e os pontos médios dois lados de um triângulo, eu já escolhi eles aqui, esse e esse, certo? Então mostra que o segmento que une esses pontos médios, certo? É paralelo ao terceiro lado. Vamos dar nome para os vértices aqui, ó. Eu vou chamar esse de A, esse de B, esse de C. Esse aqui é o ponto médio de AC, vou chamar ele de M, certo? Então aqui é o ponto médio. Se esse cara é o ponto médio, significa que esse comprimento coincide com esse. E aqui N vai ser o ponto médio de BC. Então aqui esse comprimento coincide com esse comprimento. Não necessariamente esse bate com esse, porque o triângulo não necessariamente é equilátero, né? Mas naturalmente, como são pontos médios, né? Esse é congruente a esse é congruente a esse, certo? Então, repetindo, agora que eu dei nome para os vértices, mostro que o segmento que une os pontos médios de dois lados de um triângulo, então seria os pontos médios de dois lados de um triângulo, seria o segmento MN, né? Seria esse segmento aqui. Então, mostra que o segmento que une esses pontos médios, no caso MN, é paralelo ao terceiro lado e tem metade de sua medida. A rigor, inicialmente, o que a gente tem que mostrar aqui é MN é paralelo a AB. MN é paralelo a AB, que é o terceiro lado, certo? É isso que a gente precisa provar. E aí eu pergunto o seguinte: o paralelismo é um conceito geométrico. Como que eu mostro que esse vetor MN é paralelo ao vetor AB? E aí a gente vai recair na proposição clássica que a gente viu nas aulas anteriores, né? Que dois vetores, U e V, são paralelos, C e somente C, um é múltiplo do outro. Ou seja, U vai ser igual a alfa V, onde alfa é um número real, certo? Basta você dar a existência desse alfa. Pode ser um alfa qualquer, desde que exista esse alfa. Se U é múltiplo de V, então eles são paralelos, certo? Essa é a representação geométrica, que é algébrica. Então, a representação algébrica é uma forma de mostrar que isso ocorre geometricamente. Então, o que a gente tem que provar aqui é que MN é um múltiplo de AB. Isso é o que a gente quer provar, certo? Então, bora lá fazer isso aí. Como a gente quer mostrar que MN é um múltiplo de AB, eu vou trabalhar com decomposição de vetores aqui. Mostrar que ele é um múltiplo de AB é mostrar que MN vai ser igual a um alfa AB para algum alfa, certo? Se eu quero mostrar que ele é um alfa AB, eu quero mostrar, na verdade, que MN está escrito em função de AB. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com decomposição de vetores. Temos que eu pego o vetor MN e eu quero mostrar que ele é um múltiplo de AB, que ele está em função de AB, certo? E aí, para isso, o que eu faço? Eu trabalho com decomposição de vetores nesse contexto, e aí eu trabalho essa decomposição em suas propriedades, propriedade de ponto médio, de modo a cair que MN vai ser igual ao alfa AB, certo? Aí, pensando nisso, se eu quero decompor o vetor MN, eu posso decompor ele por cima ou decompor ele por baixo. Nesse exercício aqui, como N e N são pontos médios, tanto faz. Se eu decompor por cima vai sair, se eu decompor por baixo também vai sair. Só que se eu decompor por cima, sai um pouco mais fácil. Então, bora lá. Eu vou fazer por cima, mas também sairia fazendo por baixo. Eu quero mostrar que MN é múltiplo de AB. Então, primeiro eu decomponho ele por cima aqui, ó. MN vai ser opa. Então, MN decompondo por cima vai ser MC mais CN. Certo? Pronto. Essa é a decomposição aqui na parte de cima do triângulo, passando pelo ponto C. MC mais CN. Certo. Eu quero que isso fique em função de AB. Qual propriedade eu posso utilizar sobre esses vetores agora, de modo que apareça AB? Primeira coisa, MC é esse vetor daqui para cá. Ele vai ser metade do vetor AC. Por quê? Porque M é ponto médio.
certo? Então, metade de AC. Analogamente, CN, como N é ponto médio aqui, vai ser metade de CB. Então, mais metade de CB. Certo? E aí, com isso, eu posso trabalhar com propriedades aqui de soma de vetor, né? Esse meio pode entrar em evidência. Vocês vão entender por que eu estou colocando ele. Então, aqui vai ficar AC, colocando o meio em evidência, que é um termo comum, né? Vai ficar AC mais CB, certo? Bom, e aí, como eu quero deixar isso em função de AB, vamos olhar para esse vetor AC mais CB. AC, certo? AC mais CB vai ser qual vetor? O vetor AB, exatamente uma decomposição do vetor AB. AC mais CB tem como resultante AB, ou seja, isso aqui vai dar igual a meio AB. O que eu escrevi até então? Eu acabei de provar que MN é meio AB, ou seja, MN é um múltiplo de AB. Se esses vetores são múltiplos um do outro, então eles são paralelos. Logo, a gente acabou de provar algebricamente, pela multiplicidade, que MN é paralelo a AB. Essa é parte da demonstração, né, do que pediu o exercício. Ele pediu para mostrar que esse vetor MN é paralelo ao terceiro lado. Já mostramos. E ele pede para concluir que ele, além disso, MN tem a metade da medida de AB. Ou seja, o que é curioso aqui é que além desse vetor aqui, se esse é ponto médio e esse é ponto médio, MN é paralelo a AB. Isso a gente provou. E além disso, MN vai ter metade do comprimento de AB. Como que a gente prova isso? Através de norma, né? Além disso, olha só, a norma, né? Metade diz respeito à norma. Norma de MN vai ser o quê? MN é igual a isso, então vai ser a norma de meio vezes AB, certo? E aí aqui a propriedade de norma, né? Esse cara aqui sai para fora em módulo, só que módulo de meio é o próprio meio, norma de AB, certo? Ou seja, o que a gente está dizendo aqui que o comprimento de MN é a metade do comprimento de AB. Norma diz respeito a comprimento. Essa própria igualdade já nos dá essa noção, né? Que MN é a metade de AB. Mas quando você fala que tem metade da medida, isso diz respeito à norma. Então, o comprimento de MN é igual a metade do comprimento de AB. Com isso, a gente fecha esse exercício. Beleza?